Salve, salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. Você já realizou sua atividade obrigatória hoje? Acessou o Classroom e o formulário para a realização da atividade? Se não fez ainda, você tem uma oportunidade de fazer. Acesse o seu Classroom, realize a atividade e garanta a sua presença. Ah, e não esqueça, você, caro estudante, que faz a atividade impressa de levar nos dias corretamente as atividades para a sua escola e para que seu professor possa fazer a correção. Tudo bem? Então vamos acompanhar o nosso texto introdutório da aula de hoje? Acompanhem lá comigo aqui. Infertilidade masculina e Covid-19. O que dizem os estudos sobre a infertilidade masculina após a infecção grave por Covid-19? Tá? As infecções por Covid-19 causam estragos em todo o mundo, de forma que a atenção tem sido corretamente focada com os perigos para os órgãos vitais, pulmão, rim e coração, que são vulneráveis ao ataque viral e contribuem para a patologia aguda associada a esta doença. No entanto, sabemos que existem sequelas em outras áreas por essa infecção e uma delas é no sistema reprodutor masculino. A doença Covid-19 irá atacar qualquer tipo de célula no corpo que expresse a enzima ACE2 ou ACE2, afirma o Dr. Rodrigo da Rosa Filho, geneticista, Dr. Marcelo Sadi, pós-doutor em genética e diretor-geral da Multigene, empresa especializada em análise genética e exames de genotipagem. A ligação do vírus SARS-CoV-2 aos receptores ACE2 facilita sua entrada e replicação nas células. Portanto, as células que apresentam alto nível de expressão de ACE2 têm o potencial de serem direcionadas e danificadas pelos vírus. Vários estudos detectaram alto nível de expressão de ACE2 em células testiculares, afirma um especialista em reprodução humana. Então, pessoal, o texto ele traz um pouquinho a relação entre o Covid-19 e as células testiculares, ou seja, que vão ser responsáveis pela produção de espermatozoide ali nos túbulos seminíferos, como nós abordamos na aula anterior. Hoje vamos rever novamente um pouco esse conteúdo, mais na parte de fisiologia, e também vamos trabalhar a questão dos mamíferos de uma maneira geral. Tudo bem? Então acompanhem lá comigo. Tá? Nossos objetivos. Anatomia e fisiologia, então nosso foco hoje é mais fisiológico, tá? Do sistema reprodutor masculino e feminino, e comportamento sexual evolutivo de mamíferos. E vamos abordar também um pouquinho do comportamento sexual evolutivo da espécie humana. Por que a nossa espécie é monogâmica? O que diz a biologia evolutiva sobre isso? Acompanhe a nossa aula para a gente poder descobrir todas estas perguntas. Vamos lá? Então, vamos recapitular aqui o sistema reprodutor masculino. Lembrando que nós vamos ter o testículo, aqui que tem o epidídimo também, tá? Vai ser encaminhado o canal diferente, ele vai levar do epidídimo até a uretra para que esse espermatozoide, esse sêmen, seja lançado durante a ejaculação. Tá? Então, isso a gente já comentou na aula anterior. Vamos detalhar um pouquinho mais? Tá? Então, onde que é feita a produção dos espermatozoides? Existem células intersticiais nos túbulos seminíferos que vão ser responsáveis pela produção dos espermatozoides ali. Tudo bem? Então, eu estou mostrando aqui, ó, o túbulo seminífero, ele vai ter essas várias curvinhas aqui, tá? E é aqui que é realizada a produção dos espermatozoides. Outra coisa aqui, pessoal, o testículo, ele também é responsável pela produção do hormônio testosterona. Mas, professor, o que esse hormônio testosterona vai fazer no nosso organismo? Lembram-se que na aula lá sobre o sistema endócrino, eu comentei com vocês que nós iríamos abordar mais especificamente a ação da testosterona e também dos hormônios que vão ser produzidos no organismo feminino. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o que o testosterona vai fazer, se ele vai inibir ou se ele vai ativar alguma característica física ou metabólica no homem aí. Tudo bem? Acompanhe aqui comigo. Testosterona ela vai estimular a produção dos folículos pilosos. Então, ali no momento da puberdade, com o aumento da produção de testosterona, aumenta os pelos da barba, por exemplo. Tá? Aumenta o aumento da massa muscular, amplia a laringe, deixando a voz masculina mais grave, e também fazem com que o desenvolvimento da massa óssea seja maior
Então, pessoal, alguns estudos trazem que a quantidade de testosterona vai estar associada a menor índice de osteoporose no sexo masculino, tá? Já que a osteoporose geralmente ela aparece no sexo feminino aí. Tudo bem? Vamos acompanhar aqui. Agora a gente vai fazer a grande viagem do sêmen. Ele é produzido nos túbulos seminíferos, depois ele é lançado lá para o epidídimo, que vai armazenar, tá? Esse espermatozoide aí. Esses espermatozoides vão ser armazenados, depois eles vão terminar o processo de maturação e vão ser lançados no canal deferente. Aqui, pessoal, no canal deferente vai acontecer uma coisa muito importante. Para que o espermatozoide ele possa sobreviver no interior do corpo feminino, que é mais ácido, possui um pH mais ácido, ele precisa de proteção e nutrição. Então, ali vai ser lançado o líquido prostático e o líquido seminal. Vamos ver o que eles vão fazer aí? O líquido prostático vai ser lançado no canal deferente, tá? Ele vai ser responsável por dar proteção, por isso que eu coloquei uma armadura aqui, para o espermatozoide. Então, ele protege o espermatozoide. Já o líquido seminal, produzido pela vesícula seminal, ele vai vai nutrir o espermatozoide. Por isso que eu coloquei aqui o gifzinho do Pato Donald preparando uma alimentação, ou seja, nutrição. Tudo bem? E esses líquidos são lançados no canal deferente. E a eliminação, ela é realizada pela uretra, tá? Então, aqui eu estou destacando o caminho que é feito pelo espermatozoide até ser lançado pela uretra, que é o mesmo caminho ali que a urina vai passar ali, no caso, na uretra também, tá? E vamos ao nosso primeiro quiz. O sistema reprodutor masculino é formado por órgãos que garantem a produção de espermatozoides e produção hormonal. O hormônio testosterona é produzido por qual estrutura? Alternativa A, epidídimo. Alternativa B, uretra. Alternativa C, canal deferente. Ou alternativa D, testículo. Já já retornamos com a resposta. Então, galerinha, tranquilo que nem grilo? Conseguiram responder o nosso quiz? Quem assinalou que o hormônio testosterona é produzido pelo testículo, acertou. Tudo bem? E agora a gente vai abordar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino. Lembrando, vamos recapitular as estruturas aqui. Observem que nós vamos ter aqui a vagina, lembrando que é diferente da vulva, nós já mencionamos na aula anterior, tá? Nós vamos ter aqui também o útero, tá? Fundo do útero, o endométrio, que é a parede uterina, tuba uterina aqui, tá? E também temos o ovário, que é responsável pela produção do ovócito 2. E também responsável pela produção de 2 hormônios, que a gente já vai comentar um pouquinho sobre eles. Vamos lá? Então, os ovários, tá? Eles vão, além de produzir o ovócito 2, ele vai produzir o hormônio estrogênio e progesterona, que são hormônios que vão trazer as características femininas aí. E também vão estar associados à produção, também, preparo do corpo da mulher para a gravidez. Pessoal, para mais detalhes sobre progesterona e estrógeno, vocês podem retomar lá o conteúdo lá da primeira série, tá? Que fala muito sobre, inclusive, ciclo menstrual, como que acontece a preparação do útero para que possa receber um embriãozinho. Tudo bem? Então, vamos prosseguindo aqui. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a ovulação. A gente chama de ovulação, apesar disso, ele está liberando o ovócito 2. Tá? Então, aqui nós temos mostrando o processo acontecendo e saindo aqui, ó, o ovócito. E agora aqui a gente vai relembrar um conteúdo
que é o sistema de acasalamento. Por que que acontece em algumas espécies a monogamia, por exemplo? Tá? Tem um autor muito legal, muito bacana, que trabalha com biologia evolutiva, chamado Jared Diamond, que ele aborda a seguinte situação. A ovulação oculta, ou seja, quando o macho não percebe a ovulação da fêmea, é um fator muito importante para um relacionamento monogâmico, porque daí o macho não vai saber quando a fêmea estará disponível para a cópula e tende a permanecer junto com essa fêmea durante todo o período da vida. Tá? Isso acontece, por exemplo, na espécie humana, tá? Em situações onde há monogamia. Tudo bem? Apesar de ter algumas outras características metabólicas e físicas da espécie humana que nos remetem à poligamia. Por exemplo, se nós compararmos o tamanho relativo do homem para a mulher, tá? Poderíamos nos referir a um grupo de espécie poligâmica. Como, por exemplo, acontece entre os gorilas, que o macho ele é bem maior do que a fêmea. Tá? Jared Diamond ele traz muito isso. Então, a gente está trazendo aqui um contexto da biologia, interligando com a sociologia. Tudo bem? Vamos prosseguir? A ovulação, ela vai acontecer a liberação do ovócito de acordo com o controle que é realizado pelos hormônios, tanto progesterona quanto o estrogênio também, né? E também nós vamos ter o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que a gente já mencionou na aula anterior, e também temos o hormônio luteinizante, LH, que estão associados ao ciclo menstrual. O que vai acontecer? É importante, dentro do processo de fecundação, acontece a fecundação, implantação e exige muito gasto energético. Acompanhe aqui comigo, na imagem aqui, ó, que a fecundação ela não acontece no útero. A fecundação acontece na tuba uterina, tá? A fertilização aqui. Ocorreu a fertilização, esse embriãozinho já começa as primeiras divisões mitóticas, tá? E ele vai se implantar ali no endométrio, na parede do útero, tá? Lembrando, pessoal, isso exige muito gasto energético. E é importante a gente lembrar que esse gasto energético está associado ao comportamento evolutivo dos mamíferos, tá? Que nós vamos ter mamíferos prototérios, metatérios e eutérios. Já a gente vai ver a diferença entre esses três grupos. Acompanhe lá comigo também o nosso segundo quiz. Estrogênio e progesterona são hormônios produzidos no organismo feminino com a função de prepará-lo para a fecundação. Esses hormônios são produzidos pela gônada denominada alternativa A, testículo, B, útero, C, ovário ou D, hipófise. Já voltamos com a resposta para vocês. E então, galerinha, responderam ao nosso quiz. Vamos só retomar o que ele está perguntando? Acompanhe lá. Os hormônios produzidos pela gônada feminina, tá? Como que é o nome dessa gônada? Vamos lá? É ovário. Tá? Então, no homem, nós vamos ter os testículos e na mulher nós temos os ovários. E agora a gente vai abordar um pouquinho o que vai nos diferenciar de outros mamíferos. Então, dentro de todos os grupos de mamíferos, nós vamos ter três infraclasses, que a gente chama, que são, por exemplo, os prototérios, metatérios e eutérios. E o sistema reprodutor está associado a essa classificação. A classe dos mamíferos, por exemplo, já ela tem essas características, tem esse nome, por estar relacionada à produção de leite pelas fêmeas e também, em alguns casos, a gente já vai falar um pouquinho da possibilidade de lactação em machos, tá?
e também da presença de pelos. Tá? Então, as características fisiológicas são bem importantes nessa classificação. E agora, como que a gente vai classificar em infraclasses o grupo dos mamíferos? O primeiro grupo, acompanha aqui comigo no slide, são os prototérios. Quem são eles? Equidnas e ornitorrincos. Lá o Perry, lá do desenho que a gente acompanha lá na TV. Tá? Eles são mamíferos que botam ovos, porém, após o nascimento dos filhotes, os mesmos vão beber leite, tá? Por isso que eles são definidos como mamíferos. São mamíferos ovíparos. Nós temos também os mamíferos que a gente chama de térios. Tá? Os térios eles são divididos em dois grupos que a gente pode observar aqui. Os eutérios, que são os placentários, e os metatérios, que vão ter marsúpio, tá? Que é a bolsa presente no canguru. Pessoal, nós temos um mamífero presente aqui no Paraná também, mais próximo do nosso cotidiano, que ele é um metatério, que ele também tem bolsa. Já já vamos voltar com a resposta aí para vocês, tá? Acompanhe aqui comigo. Então, nós temos os eutérios e os metatérios, eles são vivíparos, ou seja, o ser vivo, a prole, já vai nascer prontinha ali. Óbvio que o término do desenvolvimento do metatério acontece na bolsa da mãe. O que vai acontecer? Observem aqui. O embriãozinho ele nasce sem ter a formação completa e ele tem que escalar até entrar na bolsa. Então, nesse período, ele pode cair e pode acabar morrendo. Tá? Então, é um período bem arriscado da vida de um metatério. Agora sim, comportamento evolutivo. Mas antes, eu vou só responder a perguntinha lá para vocês. Quem colocou que o gambá é um metatério? Acertou. Tudo bem? Então, o gambá está mais próximo da nossa realidade e ele é um metatério, ele tem bolsa. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos a questão de ovulação oculta. Tá? Então, quem traz isso é Jared Diamond, num livro chamado Por que o Sexo é Divertido. Tá? Então, ele traz toda uma análise biológica da função do sexo dentro dos grupos de mamíferos, principalmente. Tá? Então, a ovulação oculta permite a monogamia. Por que a monogamia é importante? Aumenta cuidado parental, tanto do macho quanto da fêmea, ou seja, reduz os gasto energético de cuidado com a prole dos dois, tá? Tanto do macho quanto da fêmea. E ele traz também, nesse livro, tá? Deixei a capinha aqui para vocês, tá? Como que acontece o cuidado com a prole. Eu tenho 3 formas, pessoal, de ter esse cuidado com a prole. Um deles é o investimento no cuidado parental. Então, eu invisto nessa questão de cuidado e aí entra a monogamia. Nós temos mais 2. Acompanhe aqui. Nós temos o investimento no ovo ou no embrião. Tá? Então, ele bota o ovo ou vários ovos, e tem vários filhotes. Tá? Tenho também existência de novas oportunidades de reprodução, quando não existe a monogamia, como existe, por exemplo, a poliginandria, tá? Vários machos copulando com várias fêmeas, nós já abordamos isso na aula anterior, e confiança na paternidade e maternidade. E esse autor, pessoal, ele traz um questionamento. Será que pode existir a lactação masculina? Faça uma pesquisa e podem deixar aí nos comentários para agregar na nossa discussão. Tudo bem? Podem também pegar como ferramenta análise desse livro que é bem legal. Vamos prosseguir? Temos um quiz. Terceiro quiz. Os mamíferos desenvolvem estratégias reprodutivas diversas, visando ter um maior aproveitamento energético para a reprodução, que exige muito dos organismos. Para tanto, podemos separar os mamíferos em 2 grupos, térios e prototérios. Assinale a alternativa que aponta um mamífero prototério. Alternativa A, cachorro. B, ornitorrinco. C, gato. Ou D, canguru. Já retornamos com a resposta para vocês.
Então, galerinha, qual é o mamífero prototério do nosso quiz? Quem assinalou que o mamífero prototério é o ornitorrinco, acertou. E agora, para a gente finalizar, nós temos o último exercício. Vamos lá? Universidade Federal de Pernambuco. Os mamíferos atuais podem ser agrupados em prototérios, também chamados de monotremados, metatérios marsupiais e eutérios placentários. Assinale a alternativa que indica apenas mamíferos eutérios, considerando que nesses animais o período de gestação é mais longo que observado nos metatérios. O desenvolvimento embrionário ocorre no interior do útero materno e, em consequência, os filhotes nascem completamente formados. Então, repetindo ali, assinale a alternativa que indica apenas mamíferos eutérios. Alternativa A, gambá, leão marinho e capivara. Alternativa B, coelho, canguru e peixe-boi. Alternativa C, morcego, gambá e canguru. Alternativa D, rato, morcego e baleia. E a alternativa E, gambá, peixe-boi e baleia. Já voltamos com a resposta. E então, pessoal, vocês conseguiram responder o nosso exercício? Quais são os mamíferos eutérios? Vamos lá, acompanhem comigo. Os eutérios são rato, morcego e baleia, ou seja, eles são mamíferos placentários. Na aula de hoje, nós abordamos a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino e também nós analisamos o comportamento evolutivo, do comportamento sexual evolutivo dos grupos de mamíferos aí. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que todos estejam bem. Um abraço e tchau, tchau.